Madeira! É disso que se trata o episódio de hoje. Não sobre reflorestamento, derrubada de árvore, nada disso. O Whynet é contra a derrubada de árvore, contra o desmatamento. Vamos falar hoje dos efeitos da madeira no vinho. Eu sou o Deco Rossi da Whynet, o canal que desenfrescalha o vinho para você. A gente ouve muita gente falando, esse vinho tem muita madeira, esse vinho tem pouca madeira, esse vinho não tem madeira, eu só gosto de vinho com madeira. Gente, vamos partir do começo, começando do começo, olha só que bonito, começando do começo. Vinho é feito de uva, ponto. A madeira, que todo mundo fala, quantos meses de madeira e tudo mais, é uma coisa a mais, é uma coisa que eu vou contar pra vocês no vídeo quais são os efeitos dela no vinho, mas o importante temos que ter em mente que é o vinho, é o produto da fermentação da uva, beleza? É verdade, é verdade. Então beleza. Gente, da onde vem a tal madeira? Quando a gente fala que um vinho tem madeira, é porque normalmente esse vinho estagiou, ele ficou, ele pode ter fermentado ou pode ter sido colocado na barrica depois, alguns meses ou anos em barrica, para ganhar complexidade, para ganhar estrutura, para ter aromas e sabores que deixem o vinho mais complexo que não só os aromas e sabores do próprio vinho. Inicialmente, lá atrás, esses tonéis de madeira que eram grandes, eles eram usados para armazenar o vinho e a madeira acaba de uma forma ou outra passando um pouco de sabor, um pouco de aroma para o vinho. É normal. Só que com o tempo, o gosto das pessoas foi mudando, a exigência das pessoas foram mudando, os estilos de vinho foram mudando e foram mudando um pouco também os padrões. Hoje em dia a gente vê vinho com muita madeira. A gente vê vinho que, ao invés de passar um tempo num tonel grande de madeira, que na Itália, por exemplo, chamam-se botes, não bote, né? Inflável, bote de remar, mas botes de bote. Você tá falando sério? De madeira. Hoje usam-se muito as barricas de 225 litros, de 250 litros. Tudo isso? Que são barricas de carvalho, tá? Que é a principal madeira que se faz as barricas. Carvalho, seja ele francês, seja ele americano. O francês tem um perfil de porosidade diferente, as fibras da madeira são diferentes, a americana da francesa. Eu não vou entrar muito aqui, porque senão vai ficar muito técnico, muito chato, e a ideia é descomplicar. Então, gente, hoje com essa mudança no gosto e que muita gente começa a procurar vinhos com madeira, gosto de vinho muito amadeirado. Tem muito vinho que usa madeira para mascarar o vinho, para pegar um vinho que é mais ou menos e colocar ele por um longo tempo na barrica, para ele ficar muito amadeirado e cobrir um pouco os defeitos desse vinho, né? Quando a gente sabe que a uva não é das melhores, não tem uma qualidade muito boa, não é muito consistente, o cara pode de repente maquiar esse vinho com o uso excessivo de barrica. O vinho bom é aquele vinho que mesmo sem barrica ele já é um vinho gostoso de tomar. Por exemplo, tá cheio de vinhos por aí sem barrica que são maravilhosos, são muito bons. E essa busca de muita gente por um vinho super amadeirado, com muita estrutura, com madeira assim, que você sente a madeira de longe. O índio de madeira de novo, não é? Graças a Deus tem mudado um pouquinho e as pessoas estão buscando cada vez menos. Ainda tem muita gente que gosta disso. Não é que eu sou contra ou a favor disso, mas eu simplesmente acho que a gente tem que curtir o vinho e que a madeira ela vem para arredondar o vinho, ela vem para agregar ao vinho. Agrega a sua bebida, agrega a tudo. E não para ser o principal ator. A madeira é coadjuvante. O principal ator são as uvas. É a uva que tem que se destacar, são as características da uva. Um vinho, ele pode ter passado por 3 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses, 24, 36, muito tempo em barricas pequenas, em grandes recipientes de carvalho, em tonéis, em botes. Por exemplo, esse Alliara, que é um vinho chileno da vinha Odfjell, ele passou em barricas. Esse do Alto das Hormigas, o Malbec Appellation Altamira, ele passou em botes de 10 mil litros, esse aqui em barricas de 225. Então são perfis diferentes de vinhos. Um é melhor que o outro? Não, são vinhos de estilos diferentes. Então, o que eu queria passar para vocês é, a madeira não é para ser o principal componente do vinho. A madeira é para ser um acessório. A madeira é para estar ali para arredondar o vinho e não para ser o principal componente dele. Tá errado gostar de vinho muito amadeirado? Não, mas tentem experimentar vinhos que prezem mais pela uva do que pela madeira. Tem vinícola, por exemplo, gente, que joga chips. Eles pegam barricas já usadas, eles jogam pedaços de madeira dentro dos tanques que o vinho tá, para o vinho pegar um gosto de madeira. Não é
essa a ideia. Quando usavam a madeira lá atrás como recipiente de armazenamento, a ideia não era que a madeira agregasse um monte de sabores e aromas do vinho, não. Aquilo lá era simplesmente um recipiente de guarda e que com o tempo acabava agregando um outro aroma, um outro sabor. E estrutura também. Acho que são estilos diferentes, acho que o mundo vem mudando, o gosto das pessoas vem mudando. Graças a Deus. Graças a Deus. Pro meu gosto pessoal, o gosto pessoal do Deco, as pessoas têm procurado vinhos que prezem mais pela uva, pelo frescor, pelas características do vinho em si e não da barrica. Sem entrar em qual madeira agrega que tipo de aroma e tudo mais, se tem tosta, se não tem, porque tem madeira que é tostada por dentro para dar um aroma mais de defumado e tudo mais, e tem níveis de tosta baixa, tosta média, tosta alta, enfim. Mas geralmente quando a gente sente aromas e sabores de madeira, a gente sente aromas e sabores de baunilha, de chocolate, de café, de tabaco. Esses aromas, eles vêm da interação da madeira com o vinho. Então, isso é um pouco do que a madeira pode agregar nos aromas e sabores do vinho. Gente, curtiram? Tá tudo certo? Então, deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal para vocês receberem a notificaçãozinha de quando o vídeo vai pro ar. E até a próxima, nos vemos. Saúde! Madeira! Que foi, Panaca? Que foi, Panaca? Panaca. Madeira, madeira. Madeira!